Você já se perguntou se é melhor alugar ou financiar uma casa? Eu tô aqui para te ajudar a entender todos os aspectos disso completamente baseado em dados. Vamos falar sobre se vale mais a pena alugar ou financiar um imóvel, simulando uma planilha de comparação. Vamos descobrir quanto você realmente gasta em 30 anos de aluguel versus financiamento. O que compensa mais no longo prazo? Fica comigo porque o resultado importa mais do que o tempo gasto pensando nisso. Agora eu estou na frente do computador, eu fiz uma análise e eu quero mostrar para vocês o que os dados mostram contra o cenário 1, que é comprar um imóvel, e o cenário 2, que é continuar alugando, tá? Nesse caso, são dados fictícios, tá? Se você quiser que eu faça uma análise com os seus dados, você pode me passar aqui pelos comentários. O valor que você tem FGTS, qual é o valor do imóvel, qual é o aluguel que você paga hoje. Eu posso fazer essa análise e botar como um shorts para você ter essa visibilidade, tá? Nesse caso, eu vou levar em consideração um financiamento de 30 anos, onde você não faça nenhum aporte, tá? Você pode ver pelos vídeos do Primo Pobre que quando você faz aportes a cada 2 anos ou todos os meses também, né, se você puder, você consegue pagar um financiamento de 30 anos em 3 anos. E hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas pagam um financiamento de 30 anos em 6 anos, tá? Então, nesse caso, essa análise aqui, eu não vou levar em consideração nenhum aporte dessa forma, tá? Isso aqui é como se você estivesse pagando os 30 anos que a gente sabe que o juro fica muito absurdo. Então, essa é a análise. Aqui eu levo em consideração, então, um financiamento de 30 anos, recursos FGTS, financiando o imóvel, tá? Aqui é o valor total, mas depois eu mostro para vocês esse cálculo. E eu vou trazer também alugando para ver qual que vale mais a pena, qual que você perde menos dinheiro, tá? Por que que eu tenho aqui valor guardado e eu não estou considerando isso? Se você tiver um valor guardado, não na poupança, por favor. Se você tem dinheiro na poupança, pesquise um pouquinho aqui no YouTube e você vai ver que tem lugares muito seguros e que traz muito mais resultado a longo prazo, tá? E pode até virar a sua aposentadoria no futuro, né? Então, isso aqui eu não vou considerar e eu vou explicar o porquê. Aqui na minha tabela de juro composto, se eu botar um valor de 60 mil reais, que seria uma entrada, tá? Num apartamento. E por que eu estou considerando 60 mil reais? Facilmente um casal consegue juntar 60 mil reais no FGTS, caso não tenha comprado nenhum imóvel. Em 10 anos trabalhando, consegue juntar. Então, e é um valor bem robusto, bom para dar uma entrada. Pode ser que você tenha muito mais, ou pode ser que você tenha menos. Então, é só deixar aqui nos comentários e a gente faz uma análise com o seu valor, tá? 60 mil reais investido em FIIs, por exemplo, os FIIs que eu invisto, eles rendem 12% ao ano. Mas a gente não vai levar em consideração isso, tá? Eu vou levar em consideração 10%. Sem aporte mensal, tá? 60 mil reais guardados hoje por 30 anos. O acumulado dele é 1.180.000. Então, eu acredito que deixar um dinheiro guardado e daqui a 30 anos, sem nenhum aporte, que não é o que acontece, a gente sempre aporta, né? Todos os meses, ele rende, no final de 30 anos, R$ 9.755, tá? Essa é a mágica do juro composto. Então, eu acho que se você tem um dinheiro guardado e bem investido, não vale a pena usar para comprar o imóvel. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o FGTS, tá? O FGTS, ele rende ao ano 3%. Então, no longo prazo, você botando 60 mil reais sem nenhum aporte mensal, e a gente sabe que o FGTS, ele tem aportes mensais, tá? Mas isso a gente não vai levar em consideração, porque essa análise toda que a gente tá fazendo é como se a gente não tivesse botando mais nada nesse financiamento, como se o dinheiro tivesse parado, tá? Então, no final de
30 anos, esses mesmos 60 mil reais, eles vão estar valendo 147 mil reais. É muita diferença, tá? 3% ele não corrige nada. Ele não vale a pena ter FGTS guardado, tá? E eu vou mostrar por quê. Voltando para análise de dados, eu botei aqui, ó, FGTS 60 mil, no final ele deu 147 mil e o rendimento juro deu 87 mil, tá? Em 30 anos, daqui a 30 anos. Se você tem 30 anos hoje, é quando você tiver 60 anos. Nesse cálculo, eu tô levando em consideração um imóvel de 350 mil reais, tá? E agora eu vou vir aqui para planilha, né, para tabelinha de saque que eu desenvolvi. Eu coloquei o valor de imóvel a 350 mil, o valor de entrada, aqueles 60 mil do FGTS, e uma taxa de juro anual a 10%, tá? Se você for na Caixa, você talvez consiga uma taxa de juro melhor. Se você for Minha Casa Minha Vida, melhor ainda, tá? Eu botei esse valor assim como um valor alto, vamos olhar por cima, sabe? E o prazo em anos, 30 anos. Nesse caso, quando a gente deu 60 mil, ele foi equivalente a 17% do valor do imóvel, tá? O valor financiado foi 290 mil e a amortização mensal é de R$ 805. E a gente consegue ver o saldo devedor inicial, amortização mensal, quanto foi só de juro. Esse aqui é a parcela do mês, tá? R$ 3.222 por mês. E com o tempo, essa parcela ela vai caindo, tá? Olha que interessante. Demora, mas ela cai. Por exemplo, em um ano, aqui no mês 13, ele tá 3.041. Aqui no mês 25, 2 anos, 3.061. Ele vai caindo, tá? Mas, quando a gente olha o total pago, foi esses 786 mil reais. Então, é isso que a gente quer olhar quanto a gente vai pagar no final, tá? O total pago tá aqui, 786 mil, é esse valor mesmo. E aqui ele tá trazendo o juro, tá? Quanto foi pago a mais, que ele nada mais é que esse menos esse, que é o valor total, menos o valor que você financiou, né? E parcela aqui eu vou botar a primeira parcela para ver quanto que ela ficaria, a mensalidade. Quando a gente olha para aluguel, tá? No valor de R$ 2.000. Eu vou puxar aqui a minha planilha de aluguel. Aqui eu tô considerando o IPCA 2024, tá? Que foi acumulado dos últimos 12 meses. Eu vou até diminuir, vou botar 4%. E aí, é como se a cada ano, esses são 30 anos que a gente tá olhando, ele vai aumentar o valor do aluguel, justamente por causa do IPCA. Então, no final, o total gasto foi esse 1.346.000. Se a gente olhar aqui, ó, daqui a 30 anos, tá? Um aluguel 6.237, a gente sabe que vai ser muito mais do que isso, tá? Porque se a gente olhar o aluguel 30 anos atrás e o aluguel hoje, então, isso aqui é uma previsão baseado no IPCA e é só isso. Só que a gente sabe que tudo muda. De qualquer forma, a gente vai considerar esse valor, tá? Porque foi o cálculo que a gente fez. Então, aqui no total, eu vou trazer esse total pago, tá? Em 30 anos. Só mais uma curiosidade, tá? A gente tava olhando quanto ia pagar aqui nas parcelas, aqui em aluguel, tá? A gente ia, aqui no ano 15, a gente ia estar pagando o mesmo valor, tá? Isso levando em consideração que fosse seria perfeito, o aluguel não aumentasse muito, realmente só o IPCA. Em 15 anos, essa parcela, 15 vezes 12, vamos ver, 180. Então, aqui, ó, no mês 180, teria pagando uma parcela de R$ 2.020, tá? Então, ela é decrescente, o que é o mais incrível do financiamento, tá? Esse modelo saque. Voltando aqui para análise, quando a gente fala financiando imóvel, basicamente essa perda, tá? E quando a gente fala em alugando, a gente vai ter essa perda aqui. E a gente está considerando que a gente fosse pagar realmente o valor de todas as parcelas, com todos os juros, os 30 anos.
Isso aqui a gente dá sempre aporte, o FGTS que você acumula a cada 2 anos, tá? Então, isso reduz, tá? Esse juro reduz. E a pergunta é, vale a pena ou não vale? Gente, depende, sabe? Porque se você consegue pagar um aluguel de 2.000, mas não consegue pagar uma parcela de R$ 3.222 por mês, talvez o caminho seria aluguel até conseguir juntar um pouco mais de dinheiro de FGTS para poder dar essa entrada um pouco maior, né? Mas os imóveis cada vez estão aumentando mais o preço. Então, eu acho que é uma análise muito pessoal. Isso aqui são números, isso aqui é matemática, é o que tem, sabe? É o que a gente consegue olhar hoje. Se a gente olhar financiamento de imóvel, isso aqui foi o que a gente gastou em 30 anos, tá? Pagando todo o juro um em cima do outro. Alugando, seria esse valor, tá? Oi, pessoal, estava editando o vídeo e eu gostaria de me retratar. Aqui no total de financiamento não é esse valor, tá? E eu vou mostrar por quê. Quando eu considerei esse valor, ele está olhando para o valor de entrada mais o total pago em parcelas. E como a gente está olhando o FGTS aqui, como se ele tivesse sendo valorizado, né, com juro composto por 30 anos, o ideal é a gente olhar para a soma total das parcelas, tá? Porque a gente já deu entrada. Então, eu vou alterar aqui esse valor para aquele que só traz o total das parcelas, tá? E quando a gente olha financiando o imóvel, né, que ele calcula o valor todo das parcelas, mais o FGTS valorizado por 30 anos, dá essa diferença, tá? E se a gente quiser olhar a porcentagem de um para o outro, tá? Financiando um imóvel, ele vai custar 64% do valor de alugando o imóvel, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar as suas decisões. E lembre-se que se você quiser que eu faça uma análise na sua realidade, é só deixar aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo super curto, mostrando exatamente isso, só alterando para os seus valores, tá? E aí você vai conseguir ter uma noção, né, baseada em dados, se você compra um imóvel financiado ou continua alugando. E foi um prazer, gente, estar com vocês e mostrar isso. É gratificante, de verdade. Obrigada.